Você acorda no ano de 1347, em uma pequena vila na França medieval. O sol ainda não nasceu, mas você sente uma náusea familiar subindo pela garganta. Suas mãos tremem enquanto tocam seu ventre. Você suspeita do que pode estar acontecendo, mas neste mundo, sem testes de farmácia, sem médicos especializados, sem hospitais modernos, descobrir uma gravidez é apenas o começo de uma jornada aterrorizante. Você é Marguerite, uma camponesa de 19 anos, casada há 2 anos com um ferreiro local. Ao seu redor, outras mulheres sussurram histórias de terror sobre partos que terminaram em tragédia, sobre crianças que nunca viram o segundo ano de vida, sobre práticas médicas que hoje consideraríamos tortura. Mas você não sabe nada disso ainda. Você só sabe que algo está mudando em seu corpo e que precisa descobrir o que fazer para sobreviver aos próximos 9 meses, em uma época onde 4 em cada 10 mulheres morriam no parto. Esta não é uma história romântica sobre a maternidade medieval. É a verdade crua, brutal e fascinante sobre como nossas ancestrais enfrentavam a gravidez quando a medicina ainda estava na Idade das Trevas. Prepare-se para descobrir segredos que vão te deixar sem palavras. Se você quer conhecer toda essa verdade chocante sobre a gravidez medieval, clique no like agora e se inscreva no canal, porque o que você vai descobrir nos próximos minutos vai mudar completamente sua perspectiva sobre ser mulher. Capítulo 1. O despertar do terror. Parte 1. O primeiro sinal. Você acorda com o estômago embrulhado e corre até o balde de madeira no canto da sua casa, de um cômodo só. O vômito sai violento, queimando sua garganta, enquanto seu marido Henri ainda dorme na palha que serve de cama. O cheiro acre mistura-se com o odor constante de suor, animais e fumaça que permeia todas as casas camponesas da época. É março de 1347 e você não tem ideia de que a peste negra chegará à França em poucos meses, matando 1/3 da população europeia. Mas neste momento, sua preocupação é mais imediata e pessoal. Faz 3 semanas que sua menstruação não vem. E agora, estes vômitos matinais confirmam suas suspeitas mais profundas. No mundo medieval, não existem testes de gravidez. As mulheres dependem de sinais do corpo e da sabedoria das parteiras locais. Você conhece os métodos que sua mãe lhe ensinou. Observar a cor da urina pela manhã, verificar se os seios estão mais sensíveis, contar os dias desde a última menstruação. Mas o que mais a assusta não é confirmar a gravidez. É saber que entrou em um período onde sua vida está literalmente nas mãos do destino. As estatísticas medievais são aterrorizantes. Entre 10% a 40% das mulheres morriam durante o parto ou logo após, dependendo da região e do período exato. Para uma camponesa como você, sem acesso a cuidados médicos adequados, essas chances de morte eram ainda maiores. Cada gravidez era uma loteria onde o prêmio era a vida. Você se lembra das histórias que as mulheres mais velhas contavam durante as longas noites de inverno. Falam de mulheres que sangraram até a morte após o parto, de bebês que nasceram mortos depois de partos que duraram dias inteiros, de infecções que consumiam as mães semanas após dar à luz. Mas também contam histórias de mulheres corajosas que sobreviveram a múltiplas gestações, que criaram famílias grandes e prósperas. A realidade é que você vive em uma época onde o conhecimento médico sobre gravidez e parto é uma mistura confusa de observações corretas, superstições perigosas e práticas que mais matam do que curam. Os médicos eruditos da época, todos homens que nunca presenciaram um parto, baseiam seus conhecimentos em textos antigos gregos
e Romanos, muitas vezes traduzidos incorretamente através do árabe e do latim. Enquanto Henri desperta e pergunta sobre seus vômitos, você hesita em contar suas suspeitas. Na sociedade medieval, uma gravidez anuncia não apenas a vinda de uma criança, mas uma transformação completa do status da mulher na comunidade. Você passará de uma jovem esposa para uma mulher que carrega o futuro da linhagem familiar, com todas as expectativas e pressões que isso envolve. O conhecimento médico da época sobre a gestação é primitivo e muitas vezes perigoso. Acredita-se que o feto se forma completamente aos 40 dias para meninos e 80 dias para meninas, uma crença que influencia até mesmo as leis sobre aborto da igreja. Pensa-se que o útero da mulher tem 7 câmaras diferentes e que a posição do bebê nessas câmaras determina seu sexo e características. Mas o que mais aterroriza as mulheres medievais são as histórias sobre os monstros que podem nascer. A igreja e a medicina da época ensinam que deformidades no bebê são castigos divinos pelos pecados dos pais, especialmente da mãe. Qualquer comportamento considerado inadequado durante a gravidez, desde comer os alimentos errados até ter pensamentos impuros, pode resultar em uma criança amaldiçoada. Parte 2. A confirmação do medo. 2 semanas se passaram desde os primeiros vômitos. E agora você tem certeza. Seus seios estão doloridos e inchados. Sua cintura começa a apertar no vestido de lã grosseira. E a parteira local, Dame Clotilde, confirmou suas suspeitas após examinar sua urina matinal em um pote de barro. Dame Clotilde é uma mulher de 60 anos, com rugas profundas e mãos calejadas, que já trouxeram dezenas de bebês ao mundo e também presenciou a morte de muitas mães. Ela usa métodos que parecem mágicos para você. Mistura sua urina com vinho e observa como a mistura se separa. Examina a cor e o cheiro. E até mesmo faz você segurar uma chave de ferro enquanto recita orações específicas. Você carrega uma criança. Ela anuncia com uma voz grave que ecoa na pequena cabana enfumaçada. Mas agora vem a parte difícil, menina. Você precisa aprender a sobreviver aos próximos meses, porque nem toda mulher que engravida consegue contar a história depois. A confirmação traz uma mistura de alegria e terror absoluto. Henri fica extasiado com a notícia. Um filho homem significaria ajuda na forja, continuidade do nome da família, segurança na velhice. Mas você conhece, Paz, as estatísticas que ele prefere ignorar. 1 em cada 3 ou 4 mulheres morre durante ou logo após o parto na sua vila. Dame Clotilde começa a lhe ensinar as primeiras lições de sobrevivência. Primeira regra, ela diz enquanto prepara uma infusão de ervas amargas. Nunca conte a ninguém o mês exato da concepção. Se algo der errado, vão culpar você por ter feito algo inadequado em determinada fase da lua ou estação do ano. A superstição domina completamente a medicina medieval. Acredita-se que a fase da lua, no momento da concepção, determina o sexo do bebê, que certos alimentos podem marcar a criança com deformidades e que até mesmo os pensamentos da mãe podem influenciar a aparência física do filho. Uma mulher que visse um animal ferido durante a gravidez poderia dar à luz uma criança com deformidades similares. As restrições dietéticas são numerosas e contraditórias. Dame Clotilde proíbe você de comer peixes de sangue quente, como a enguia, qualquer carne durante os dias santos, e frutas consideradas frias, como maçãs e peras, no inverno. Ao mesmo tempo, ela insiste que você coma pão feito com farinha de centeio, ovos de galinha, nunca de pato, e beba leite de cabra misturado com mel.
O conhecimento sobre nutrição durante a gravidez é praticamente inexistente. Ninguém sabe sobre ácido fólico, ferro ou vitaminas. A dieta de uma camponesa grávida consiste principalmente de mingau de aveia, pão escuro, vegetais da horta quando disponíveis e, ocasionalmente, um pedaço de carne de porco salgada. A desnutrição é comum, especialmente no final do inverno, quando os estoques de comida estão baixos. Mas o que mais apavora você são as histórias sobre os sinais de que algo está errado. Dame Clotilde lista os sintomas que podem indicar uma gravidez amaldiçoada: vômitos com sangue, dores muito fortes no ventre, manchas escuras na pele, sonhos com animais mortos e o mais temido de todos, parar de sentir o bebê se mover após ele ter começado a se mexer. E se qualquer uma dessas coisas acontecer, ela sussurra enquanto se benze. Você terá que decidir se tenta salvar sua vida ou a da criança, porque raramente podemos salvar ambas. A medicina medieval não compreende conceitos básicos como infecção, higiene ou circulação sanguínea. Acredita-se que doenças são causadas por desequilíbrios dos 4 humores corporais: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, por castigos divinos ou por maldições lançadas por inimigos. Tratamentos incluem sangrias, aplicação de sanguessugas, orações específicas e o uso de amuletos feitos com partes de animais. Parte 3. O peso das tradições. Agora, no 3º mês de gravidez, você começa a entender o verdadeiro peso das tradições e superstições que governam a vida de uma mulher grávida no século XIV. Cada dia traz novas regras, novos medos e novas responsabilidades que determinam não apenas sua sobrevivência, mas o destino da criança que cresce em seu ventre. Dame Clotilde visita você semanalmente, trazendo consigo um arsenal de conhecimentos ancestrais misturados com superstições perigosas. Hoje, ela chega carregando um saco de couro repleto de ervas, pedras e objetos estranhos que prometem proteger você e o bebê dos males que rondam as gestantes medievais. Veja estas pedras, ela diz, despejando cristais de cores diferentes sobre a mesa rústica de madeira. Esta pedra da águia deve ser amarrada em seu braço esquerdo para evitar aborto espontâneo. Esta aqui, de jaspe vermelho, protege contra sangramento excessivo durante o parto. E esta de coral branco garante que o bebê nascerá com saúde perfeita. Você observa fascinada e aterrorizada enquanto Dame Clotilde explica cada ritual. A medicina medieval é uma fusão confusa entre observações práticas, superstições pagãs ancestrais e doutrina cristã. Cada procedimento é acompanhado de orações específicas, gestos rituais e a manipulação de objetos considerados mágicos. A Igreja Católica, que domina todos os aspectos da vida medieval, tem uma relação complexa e contraditória com a gravidez. Por um lado, a maternidade é vista como a realização do destino feminino, o cumprimento do mandamento bíblico de crescei e multiplicai-vos. Por outro lado, o próprio processo da concepção é considerado pecaminoso, uma consequência da luxúria carnal que marca a humanidade desde a expulsão do Éden. Esta contradição cria um ambiente de culpa constante para as gestantes medievais. Você deve desejar a criança, mas se sentir envergonhada pelo prazer que pode ter sentido durante a concepção. Deve orar pela saúde do bebê, mas aceitar que qualquer deformidade ou morte é vontade divina, possivelmente um castigo por seus pecados secretos. Dame Clotilde ensina você a recitar orações específicas para cada fase da gravidez. Há orações para garantir que o bebê se forme corretamente no útero, orações para evitar
aborto espontâneo, orações para que a criança nasça no momento certo e orações para que você sobreviva ao parto. Cada oração deve ser recitada um número específico de vezes, em momentos específicos do dia, muitas vezes acompanhada de gestos rituais ou da manipulação de objetos sagrados. Durante a gravidez, explica a parteira, você está em constante batalha contra as forças do mal que querem destruir a nova vida. Demônios rondam as mulheres grávidas, tentando possuir o bebê ou causar deformidades. Bruxas lançam maldições que podem matar mãe e filho. Até mesmo o olhar invejoso de uma vizinha pode causar aborto espontâneo. Para se proteger dessas ameaças, você deve seguir uma rotina diária de rituais protetivos. Ao acordar, deve se benzer 3 vezes e recitar o Pai Nosso. Antes de cada refeição, deve examinar cuidadosamente a comida em busca de sinais de envenenamento ou feitiçaria. Ao anoitecer, deve acender uma vela benta e orar até que ela se consuma completamente. As restrições físicas são igualmente rigorosas. Dame Clotilde proíbe você de carregar qualquer peso superior a uma galinha, de subir escadas rapidamente, de se curvar para pegar objetos do chão e de fazer qualquer movimento brusco que possa deslocar o bebê dentro do útero. Acredita-se que a criança está suspensa no útero por fios delicados que podem se romper facilmente. Mas as restrições mentais e emocionais são ainda mais opressivas. Você não deve olhar para pessoas deformadas, animais feridos ou qualquer cena de violência, pois isso pode marcar o bebê com características similares. Não deve sentir raiva, inveja ou medo intenso, pois essas emoções podem envenenar o leite que será produzido para alimentar a criança. E nunca, jamais, adverte Dame Clotilde com uma expressão sombria. Tenha pensamentos impuros ou sonhe com outros homens, que não seu marido. Isso pode fazer com que o bebê nasça com a aparência de outro pai, causando suspeitas de adultério que podem levar você à fogueira. Parte 4. O terror dos primeiros movimentos. Você está no 5º mês de gravidez, quando sente pela primeira vez um movimento sutil, como o bater de asas de um pássaro pequeno dentro do seu ventre. É junho de 1347. E embora você não saiba, a peste negra já devastou a Itália e caminha inexoravelmente em direção à França. Mas neste momento, sua atenção está completamente focada na vida que se mexe dentro de você. Dame Clotilde explica que este é o momento mais perigoso e mais sagrado da gravidez, o quickening, quando a alma entra no corpo do bebê. Segundo a doutrina da Igreja, é apenas neste momento que a criança se torna verdadeiramente humana. Antes disso, é considerada apenas um aglomerado de sangue e fluidos, sem alma. Agora a criança vive de verdade, sussurra a parteira enquanto coloca as mãos experientes sobre seu ventre. E agora, você também corre o maior perigo. É nesta fase que os demônios tentam mais intensamente possuir o bebê, que as bruxas lançam suas maldições mais poderosas e que seu próprio corpo pode começar a rejeitar a criança. As crenças medievais sobre o desenvolvimento fetal são uma mistura bizarra de observações corretas e fantasias completamente desconectadas da realidade. Acredita-se que meninos se movem pela primeira vez aos 4 meses e meninas aos 5 meses. O lado do útero, onde o bebê se move mais frequentemente, supostamente indica o sexo: esquerda para meninas, direita para meninos. Dame Clotilde ensina você a interpretar cada movimento do bebê como um sinal profético. Movimentos suaves e ritmados indicam uma criança calma e obediente. Chutes fortes e frequentes
sugerem um menino guerreiro. Longos períodos sem movimento podem significar que a criança está morta ou que uma bruxa lançou um feitiço de paralisia. Você deve contar os movimentos todos os dias. Instrui a parteira. Se passar um dia inteiro sem sentir a criança se mexer, deve vir me procurar imediatamente. Temos rituais para despertar um bebê adormecido, mas se esperarmos muito tempo, pode ser tarde demais. Estes rituais para despertar o bebê incluem práticas que hoje sabemos serem extremamente perigosas. Dame Clotilde descreve como algumas parteiras fazem a gestante beber grandes quantidades de vinho forte, aplicam calor intenso no ventre com pedras aquecidas, ou até mesmo fazem a mulher subir e descer escadas correndo, até sentir movimentos. A ignorância sobre a anatomia feminina na Idade Média é assombrosa. Acredita-se que o útero é um órgão que pode se mover livremente pelo corpo da mulher, causando histeria quando sobe muito alto e se aloja na garganta. Para manter o útero no lugar correto durante a gravidez, as mulheres usam cintas apertadas feitas de couro e metal, que hoje sabemos podem restringir perigosamente o crescimento do bebê. Os médicos eruditos da época, baseando-se em textos antigos gregos, ensinam que o feto se alimenta do sangue menstrual que a mãe normalmente expulsaria. Como a menstruação para durante a gravidez, acredita-se que todo esse sangue sujo fica acumulado no corpo da mulher, envenenando-a gradualmente e explicando os enjoos, tonturas e outros sintomas da gestação. Esta teoria leva a práticas médicas aterrorizantes. Algumas parteiras fazem sangrias regulares em gestantes para limpar o sangue corrupto. Outras aplicam sanguessugas no ventre e nas pernas, acreditando que isso purifica o ambiente onde o bebê está crescendo. Mulheres morrem regularmente por perda excessiva de sangue devido a estes tratamentos. Dame Clotilde também ensina você sobre os sinais que indicam se o bebê será uma criança abençoada ou amaldiçoada. Movimentos durante orações são um bom sinal. Movimentos durante relações íntimas entre os pais são extremamente maus presságios. Se o bebê se mover durante uma tempestade, pode nascer com poderes sobrenaturais, o que pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de como a igreja local interpreta esses poderes. E lembre-se, adverte a parteira com uma expressão grave: nunca conte a ninguém sobre sonhos estranhos que possa ter sobre o bebê. Se sonhar que a criança fala com você antes de nascer, pode ser acusada de bruxaria. Se sonhar que o bebê tem aparência de animal, podem dizer que você foi possuída por demônios durante a concepção. A paranoia em relação à bruxaria está no auge no século XIV. Qualquer comportamento incomum durante a gravidez pode ser interpretado como evidência de pacto com o diabo. Mulheres foram queimadas na fogueira por terem dado à luz crianças com marcas de nascença incomuns, por terem tido partos muito fáceis, indicando ajuda sobrenatural, ou por terem sobrevivido a complicações que normalmente seriam fatais. Parte 5. O crescimento do ventre e dos perigos. Agosto de 1347. Seu ventre agora é impossível de esconder sob as roupas largas de camponesa. O bebê chuta com força suficiente para fazer Henri sorrir quando coloca a mão sobre sua barriga durante as noites frias. Mas o que deveria ser um período de alegria familiar torna-se cada vez mais tenso, conforme as superstições e os perigos reais da gravidez medieval se intensificam. Dame Clotilde visita você 2 vezes por semana agora, trazendo novos amuletos, novas restrições e novas histórias aterrorizantes sobre gestações que terminaram em tragédia. Seu conhecimento empírico
sobre partos é vasto, mas está completamente misturado com crenças que hoje sabemos serem não apenas inúteis, mas perigosas. O formato da sua barriga me preocupa, ela diz, enquanto examina seu perfil com olhos experientes. Está muito pontuda, apontando para baixo. Isso pode significar que o bebê está de cabeça para baixo muito cedo, ou que você carrega uma criança amaldiçoada que está tentando sair antes da hora. Na medicina medieval, acredita-se que a forma do ventre da gestante revela informações cruciais sobre o bebê e o parto que virá. Barrigas redondas indicam meninas e partos fáceis. Barrigas pontudas sugerem meninos e partos difíceis. Barrigas assimétricas são sinais de gêmeos ou de crianças deformadas. Barrigas que crescem muito rapidamente podem indicar que a mulher carrega um demônio, em vez de uma criança humana. Dame Clotilde ensina você a realizar testes diários para monitorar a saúde do bebê. Pela manhã, você deve balançar um anel de ouro amarrado a um fio sobre o ventre. Se o anel girar em círculos, o bebê está saudável. Se balançar de um lado para o outro, há problemas. Se ficar completamente imóvel, a criança pode estar morta. Outro teste envolve colocar uma chave de ferro sobre o ventre durante a oração da Ave Maria. Se você sentir calor, o bebê é abençoado. Se sentir frio, pode estar carregando uma criança amaldiçoada. Se não sentir nada, é sinal de que precisa aumentar suas orações e penitências para salvar a alma da criança. As limitações físicas impostas às gestantes medievais são extremas e muitas vezes contraproducentes. Dame Clotilde proíbe você de sair de casa durante tempestades. Raios podem rachar o bebê. De olhar para a lua cheia, pode causar loucura na criança. De passar por cemitérios, espíritos dos mortos podem possuir o feto. E de comer qualquer alimento que tenha tocado o chão, pode contaminar o bebê com vermes. Você deve dormir apenas do lado esquerdo, para evitar que o bebê se vire de cabeça para baixo prematuramente. Deve usar apenas roupas de linho ou lã, nunca seda, considerada muito luxuosa e pecaminosa para uma gestante. Deve manter sempre uma pequena bolsa de sal, bento amarrada à cintura, para afastar demônios que tentam entrar no seu corpo através do umbigo. A nutrição, durante este período, é ainda mais restritiva. Dame Clotilde proíbe todos os alimentos quentes, como pimenta, alho e cebola, que supostamente podem queimar o bebê por dentro. Também proíbe alimentos frios, como pepinos, melões e a maioria das frutas, que podem gelar a criança e causar defeitos. Sobram apenas alguns grãos, vegetais cozidos e ocasionalmente carne bem passada. A desnutrição resultante é grave. Você sente fraqueza constante, tonturas frequentes e seus dentes começam a amolecer. Um sinal de deficiência de cálcio, que as pessoas da época atribuem ao bebê, roubando a força da mãe. Dame Clotilde interpreta estes sintomas como normais e até mesmo desejáveis, pois indicam que a criança está tomando o que precisa da mãe. As preparações para o parto começam com meses de antecedência e envolvem rituais complexos que misturam praticidade com superstição. Dame Clotilde ensina você a costurar um vestido de parto, feito apenas de tecido que nunca foi usado por outra mulher, tingido com ervas específicas e benzido por um padre durante uma missa especial. Você também deve preparar uma cama de parto especial, feita com palha nova, coberta com lençóis brancos que foram lavados apenas com água de chuva e cercada por velas de cera de abelha que devem queimar continuamente durante todo o trabalho de parto. Cada vela representa uma oração específica, e se alguma se apagar,
pode indicar que o bebê ou a mãe está em perigo mortal. Dame Clotilde explica os diferentes sinais que indicam quando o parto está próximo. Dores nas costas, que descem pelas pernas, significam que o bebê está se preparando para nascer. Uma sensação de pressão intensa na pelve indica que a criança está descendo. Corrimento vaginal com sangue é um sinal de que o corpo está se preparando, mas se o sangue for muito escuro, pode indicar que algo está terrivelmente errado. E quando as dores reais começarem, adverte a parteira, você deve se lembrar de que está pagando pelo pecado de Eva. A dor do parto é o castigo que todas as mulheres devem suportar por causa da desobediência no Jardim do Éden. Aceite o sofrimento como penitência, ore constantemente e nunca grite ou amaldiçoe, pois isso pode chamar demônios para possuir você e seu bebê. Parte 6. Os sussurros da morte. Setembro de 1347. As folhas começam a amarelar e você entra no 8º mês de gravidez. Seu corpo está pesado, desajeitado e constantemente dolorido. Mas o que mais pesa sobre você não é o desconforto físico, são os sussurros que começam a circular pela vila sobre partos recentes que terminaram em tragédia. Na semana passada, Marie, a esposa do padeiro, morreu 3 dias após dar à luz uma menina. O bebê sobreviveu apenas 2 dias. Na semana anterior, Isabelle perdeu o filho durante um parto que durou 3 dias inteiros. Ela sobreviveu, mas todos sussurram que ficou louca de dor e nunca será a mesma. Estas histórias circulam pela vila como presságios sombrios, lembrando todas as gestantes de que a morte espreita cada nascimento. Dame Clotilde não tenta suavizar a realidade. A cada 10 mulheres que dão à luz na nossa vila, ela diz com a franqueza brutal da época, 3 ou 4 não verão o próximo inverno. E dos bebês que nascem, metade não chegará ao primeiro aniversário. Estes são os números com os quais vivemos, menina. A vida é preciosa, porque é frágil. As estatísticas medievais são realmente aterrorizantes. A mortalidade infantil varia entre 30% a 50% no primeiro ano de vida, dependendo da região e das condições sociais. Para as mães, o parto representa o momento de maior risco de morte em toda a vida adulta. Infecções, hemorragias, partos obstruídos e complicações que hoje são facilmente tratáveis eram sentenças de morte quase certas. Dame Clotilde começa a preparar você para as possibilidades mais sombrias. Você deve fazer seu testamento agora, ela instrui. Decida quem ficará com suas roupas, suas joias, seus utensílios de casa. Escreva cartas para suas irmãs, para sua mãe, para as pessoas que ama. E o mais importante, decida quem criará seu filho se você não sobreviver. Esta conversa acontece em todas as casas onde há gestantes medievais. A proximidade da morte é tão real que as mulheres fazem preparativos detalhados para sua possível ausência. Testamentos são escritos, confissões são feitas, dívidas são perdoadas e brigas familiares são resolvidas. Muitas mulheres encaram o 9º mês de gravidez como uma preparação para a morte. A igreja tem rituais específicos para gestantes que se aproximam do parto. Você deve confessar todos os seus pecados, incluindo os mais íntimos pensamentos impuros que possa ter tido durante a gravidez. Deve receber a extrema unção como precaução, caso morra durante o parto. Deve também fazer promessas específicas a santos protetores, oferecendo peregrinações, doações ou outros sacrifícios se sobreviver. Dame Clotilde explica os diferentes tipos de morte que podem ocorrer durante o parto.
Algumas mulheres sangram até morrer. O sangue jorra como uma fonte e não conseguimos estancar. Outras morrem porque o bebê não consegue sair. E depois de dias tentando, mãe e filho sucumbem juntos. Há também aquelas que sobrevivem ao parto, mas morrem de febre alguns dias depois, quando o ventre apodrece por dentro. A descrição clínica e sem emoção reflete a atitude medieval em relação à morte, em uma época onde a mortalidade é altíssima em todas as idades. As pessoas desenvolvem uma familiaridade com a morte, que hoje nos pareceria fria ou insensível, mas é simplesmente uma forma de lidar psicologicamente com uma realidade brutal. As preparações práticas para o parto incluem itens que hoje consideraríamos macabros. Dame Clotilde ensina você a preparar um sudário simples, uma mortalha de linho branco, caso você morra durante o parto. Também deve ser preparado um pequeno caixão de madeira, caso o bebê nasça morto. Estes preparativos são considerados normais e necessários, não sinais de pessimismo. Henri, seu marido, também recebe instruções específicas. Se você morrer durante o parto, ele deve aguardar pelo menos 1 ano antes de se casar novamente. Por respeito à sua memória, se o bebê sobreviver, mas você morrer, ele deve encontrar uma ama de leite rapidamente, pois crianças órfãs de mãe raramente sobrevivem sem leite materno ou substituto adequado. A escolha da ama de leite é um processo complexo e cheio de superstições. A mulher deve ter dado à luz recentemente, deve ter leite abundante, deve ser de boa reputação moral e nunca deve ter perdido um filho por doença ou acidente. Acredita-se que as características físicas e morais da ama de leite são transmitidas para a criança através do leite. Dame Clotilde também ensina você sobre os sinais que podem indicar uma morte iminente durante o parto: suor frio e pegajoso, palidez extrema, pulso muito fraco ou muito acelerado, vômitos com sangue e a sensação de que algo se rompeu dentro do ventre. Se qualquer uma dessas coisas acontecer, ela adverte: você deve me chamar imediatamente e começar a recitar suas orações finais. As orações para uma boa morte durante o parto são específicas e detalhadas. Você deve pedir perdão a Deus por todos os pecados, especialmente aqueles relacionados à luxúria que levaram à concepção. Deve entregar sua alma a Jesus Cristo e à Virgem Maria. Deve perdoar todos que a tenham ofendido e pedir perdão a todos que possa ter magoado. E deve aceitar a vontade divina, seja ela a vida ou a morte. Parte 7. A preparação para o julgamento final. Outubro de 1347. Você entra no 9º mês de gravidez, enquanto os primeiros relatos da peste negra chegam às vilas vizinhas. Comerciantes falam de cidades inteiras dizimadas na Itália, de corpos empilhados nas ruas, de famílias inteiras desaparecendo em questão de dias. Mas sua atenção está focada em uma batalha mais imediata e pessoal: a preparação para o que Dame Clotilde chama de o julgamento final de uma mulher. Seu ventre está tão grande que você mal consegue caminhar. O bebê se move constantemente, chutando suas costelas, pressionando sua bexiga, fazendo você se sentir como se fosse explodir a qualquer momento. Dame Clotilde examina você diariamente agora, procurando sinais de que o parto está próximo. O bebê desceu. Ela anuncia, após examinar seu ventre com as mãos experientes. Vejo pela posição da sua barriga que a criança está se preparando para nascer. Temos talvez 1 semana, no máximo 2. É hora de fazer os preparativos finais. Estes preparativos finais são um ritual complexo que mistura elementos práticos com superstições ancestrais.
Dame Clotilde superviona a transformação de sua casa em um quarto de parto adequado. Todas as janelas devem ser fechadas e cobertas com panos grossos para impedir que demônios vejam o nascimento e tentem roubar a alma do bebê. O chão deve ser coberto com palha fresca, lavada 3 vezes em água benta. Sobre a palha são espalhadas ervas específicas: artemísia para facilitar o parto, alecrim para purificar o ambiente, verbena para proteger contra a bruxaria e pétalas de rosa para garantir que o bebê nasça belo. Cada erva deve ser colhida em uma fase específica da lua e benzida por um padre. No centro do quarto é preparada a cama de parto, não uma cama tradicional, mas uma área no chão coberta com lençóis brancos que nunca foram usados. A parturiente medieval dava à luz em posição agachada ou ajoelhada, nunca deitada. Acredita-se que deitar durante o parto impede que a criança desça adequadamente e pode causar complicações fatais. Dame Clotilde organiza sua equipe de assistentes, todas mulheres experientes que já passaram pelo parto várias vezes. Homens são estritamente proibidos no quarto de parto, incluindo médicos formados. A Igreja considera o nascimento um assunto feminino, contaminado pelo pecado original, inadequado para os olhos masculinos. As assistentes incluem uma mulher responsável por manter o fogo aceso e a água quente, outra para preparar as ervas medicinais, uma terceira para segurar você durante as contrações e uma quarta para receber o bebê quando nascer. Cada uma tem funções específicas, baseadas em tradições transmitidas de mãe para filha por gerações. Dame Clotilde explica os sinais que indicam o início do trabalho de parto. Primeiro, você sentirá dores que começam nas costas e descem pela frente, como ondas que vêm e vão. Depois, verá sangue misturado com água escorrendo entre suas pernas. Isso significa que a bolsa onde o bebê vive se rompeu. Quando as dores ficarem tão fortes que você não conseguir falar durante elas, saberemos que chegou a hora. Os métodos para lidar com a dor do parto são primitivos e muitas vezes perigosos. Dame Clotilde prepara uma mistura de ópio, álcool forte e ervas que você deve beber apenas em casos extremos, pois pode matar tanto a mãe quanto o bebê. A maioria das mulheres medievais enfrentava o parto completamente consciente e sem qualquer alívio para a dor. A atitude da Igreja em relação à dor do parto é clara. É um castigo divino que deve ser suportado como penitência. Tentar aliviar a dor é considerado uma forma de resistir à vontade de Deus. Muitas parteiras foram acusadas de bruxaria por administrarem substâncias que diminuíam o sofrimento das parturientes. Dame Clotilde também prepara os instrumentos que podem ser necessários caso algo dê errado. Numa bolsa de couro, ela guarda facas pequenas e afiadas para cortar o cordão umbilical, ganchos de ferro para tentar retirar um bebê morto, ervas para estancar hemorragias e até mesmo ferramentas para realizar uma cesariana rudimentar, um procedimento quase sempre fatal para a mãe. Se o bebê vier de nádegas, ela explica, mostrando uma boneca de pano, terei que tentar virá-lo dentro do seu ventre. Se vier com o cordão umbilical em volta do pescoço, terei que tentar cortá-lo antes que o bebê se sufoque. Se for muito grande para passar pela sua bacia, talvez precise quebrar os ossos da criança para salvá-la. Estas descrições brutalmente francas refletem a realidade medieval. Complicações obstétricas, que hoje são resolvidas com cesarianas ou outros procedimentos médicos avançados, resultavam quase sempre na morte da mãe, do bebê ou de ambos. As parteiras faziam o que podiam
com conhecimento limitado e ferramentas primitivas. A preparação psicológica é igualmente intensa. Dame Clotilde ensina você orações específicas para cada fase do parto, gestos rituais para chamar o bebê para fora e mantras para manter a coragem quando a dor se tornar insuportável. Lembre-se, ela diz, você está lutando não apenas pela sua vida e pela vida do seu filho, mas pela continuação da sua linhagem familiar. Parte 8. O momento da verdade. É uma noite fria de outubro de 1347, quando você desperta com uma dor intensa, atravessando suas costas e descendo pela frente do seu corpo, como uma lança de fogo. A lua está cheia, o que Dame Clotilde considera um presságio favorável, mas você está aterrorizada demais para se importar com superstições neste momento. Henry! Você sussurra urgentemente, sacudindo seu marido. As dores começaram. Vá buscar Dame Clotilde agora. Ele salta da cama de palha, veste rapidamente suas roupas e corre para a cabana da parteira. Você fica sozinha na escuridão, ouvindo os ventos de outono uivarem do lado de fora, enquanto ondas de dor começam a varrer seu corpo em intervalos cada vez menores. Dame Clotilde chega em menos de uma hora, carregando sua bolsa de couro repleta de instrumentos e ervas. Atrás dela, vêm as 3 assistentes que ela treinou para ajudar no parto. Imediatamente, sua casa se transforma no cenário de uma batalha antiga entre a vida e a morte. Tire suas roupas e vista isto, ordena Dame Clotilde, entregando-lhe o vestido de parto especial que você costurou meses atrás. É feito de linho grosso, aberto na frente para facilitar o acesso, tingido com ervas, que supostamente protegem contra complicações. Enquanto você se troca, as assistentes acendem velas de cera de abelha em círculo ao redor da área de parto. A primeira fase do trabalho de parto medieval é dominada por rituais e orações. Dame Clotilde faz você se ajoelhar no centro do círculo de velas, enquanto recita orações específicas para cada santa protetora das parturientes. Santa Margarida, que foi engolida por um dragão e emergiu viva, simbolizando o renascimento através do parto. Santa Brígida, conhecida por ter tido visões místicas durante seus próprios partos, e Nossa Senhora do Bom Parto, uma invocação especial à Virgem Maria. Mantenha-se ajoelhada o máximo que conseguir, instrui Dame Clotilde. A posição em pé ou ajoelhada ajuda o bebê a descer. Apenas quando não conseguir mais se sustentar, poderá se apoiar contra a parede ou se agachar completamente. A medicina medieval reconhece corretamente que a gravidade ajuda no parto, mas desconhece completamente a anatomia pélvica e os mecanismos do nascimento. As contrações intensificam-se dramaticamente. Cada onda de dor dura agora mais de 1 minuto, e o intervalo entre elas diminui constantemente. Você se agarra às mãos das assistentes, mordendo um pedaço de couro para não gritar. Gritos durante o parto são considerados sinais de fraqueza espiritual que podem atrair demônios. Dame Clotilde examina seu progresso, inserindo os dedos dentro de você. Um procedimento doloroso, feito sem qualquer noção de higiene. Suas mãos não são lavadas, seus instrumentos não são esterilizados, e o conceito de infecção é completamente desconhecido. A maioria das mortes maternas, pós-parto, resulta de infecções introduzidas durante estes exames. O bebê está descendo bem, ela anuncia. Posso sentir a cabeça, mas está grande. Vai ser um parto difícil. Você precisa ser forte agora, menina. Lembre-se de que está pagando pela desobediência de Eva, mas que do outro lado desta dor está a redenção através da maternidade. As horas passam lentamente,
você perde a noção do tempo, existindo apenas de contração em contração. As assistentes se revezam para sustentar seu peso, quando você não consegue mais se apoiar sozinha. Dame Clotilde aplica compressas quentes, feitas com ervas em sua barriga e costas. Uma prática que realmente ajuda a aliviar um pouco a dor. Quando o amanhecer começa a clarear, você sente uma pressão intensa e irresistível. Preciso empurrar, você grita, incapaz de se controlar. Dame Clotilde posiciona-se entre suas pernas abertas, suas mãos prontas para receber a criança. Agora, quando a próxima dor vier, empurre com toda a sua força. Ela comanda. Mas pare quando eu disser para parar, senão pode rasgar e sangrar até morrer. Você obedece instintivamente, empurrando com uma força que não sabia possuir, sentindo o bebê se mover através do seu corpo. Vejo a cabeça, grita uma das assistentes. Está coroando. Dame Clotilde trabalha rapidamente, tentando alargar a abertura com os dedos, aplicando óleo de oliva para facilitar a passagem. De repente, com um movimento súbito e uma sensação de alívio imenso, a cabeça emerge. Pare de empurrar agora, ordena Dame Clotilde. Preciso verificar se o cordão está em volta do pescoço. Com movimentos cuidadosos, ela examina o bebê e sorri. Está tudo bem? Na próxima contração, empurre mais uma vez. Com um último esforço sobre-humano, você sente o resto do corpo do bebê deslizar para fora. O alívio é tão intenso que você quase desmaia. Mas então, ouve o som mais belo do mundo. O primeiro choro forte e claro de sua filha. É uma menina, anuncia Dame Clotilde, segurando a criança de cabeça para baixo para drenar qualquer fluido dos pulmões. E está perfeita. 10 dedos nas mãos, 10 nos pés, respirando bem. Mas o parto ainda não terminou. Dame Clotilde corta o cordão umbilical com uma faca aquecida na chama de uma vela, amarra o coto com fio de linho e aguarda a placenta ser expelida. Você ainda precisa expulsar o afterbirth, ela explica. E então, vamos verificar se há sangramentos internos. 20 minutos depois, a placenta sai intacta. Um bom sinal. Dame Clotilde examina-a cuidadosamente, procurando sinais de que parte possa ter ficado dentro do útero, o que causaria infecção fatal. Perfeita, ela declara. Você foi abençoada, menina. Tanto você quanto a criança sobreviveram. Capítulo 2. A luta pela sobrevivência. Parte 1. Os primeiros momentos de terror. Você segura sua filha recém-nascida contra o peito, ainda tremendo pela intensidade do parto que acabou de atravessar. Mas Dame Clotilde não permite que você relaxe nem por um momento. Agora começa a parte mais perigosa. Ela sussurra, enquanto examina cuidadosamente seu corpo em busca de sinais de complicações. Muitas mulheres sobrevivem ao parto apenas para morrer nos dias seguintes. É outubro de 1347, e embora você não saiba, a peste negra já começou a se espalhar pela França. Mas neste momento, sua atenção está completamente focada na pequena vida que você trouxe ao mundo e na sua própria luta para sobreviver ao período mais perigoso da maternidade medieval, as primeiras semanas após o parto. Dame Clotilde trabalha metodicamente, verificando se você tem lacerações internas, se o útero está se contraindo adequadamente para estancar o sangramento e se há sinais de febre que poderiam indicar o início de uma infecção mortal. Na medicina medieval, não existe conceito de esterilização ou prevenção de infecções, tornando cada parto um campo minado de possíveis complicações fatais. Você está sangrando mais do que gostaria, ela murmura enquanto pressiona seu abdômen com força. Vou preparar uma mistura para fazer o útero se contrair, mas você precisa ficar completamente imóvel
pelos próximos 3 dias. Qualquer movimento pode abrir uma hemorragia que não conseguiremos estancar. A pequena cabana se enche com o cheiro de ervas sendo fervidas. Dame Clotilde prepara uma infusão de ergot, um fungo que cresce no centeio e que realmente ajuda o útero a se contrair, mas que também pode causar alucinações, convulsões e, em doses altas, a morte. A dosagem correta é um mistério que cada parteira aprende através de tentativa e erro, muitas vezes com resultados fatais. Enquanto isso, as assistentes cuidam de sua filha, com rituais específicos que misturam cuidados práticos com superstições perigosas. A primeira tarefa é limpar o bebê do vernix e do sangue do parto, mas isso deve ser feito apenas com água, que foi fervida com ervas específicas e resfriada até a temperatura adequada. Nunca use água fria em um recém-nascido, adverte uma das assistentes. Pode chocá-lo e fazer sua alma deixar o corpo, mas também nunca use água muito quente, que pode queimar a pele delicada e marcar a criança para sempre. A temperatura deve ser testada mergulhando o cotovelo na água, um método surpreendentemente preciso que ainda é usado hoje. O primeiro banho do bebê é um ritual complexo. A água deve conter sal, abençoado para purificar a criança do pecado original, pétalas de rosa para garantir beleza, e algumas gotas de vinho para dar força. Durante o banho, orações específicas são recitadas para proteger o bebê de demônios que tentam possuir crianças indefesas nos primeiros dias de vida. Dame Clotilde examina sua filha cuidadosamente, procurando sinais de deformidades ou marcas que possam indicar uma criança amaldiçoada. Ela tem todos os dedos, a cabeça tem formato normal, os olhos se movem adequadamente. Ela relata: mas vejo esta marca de nascença no ombro. Pode ser um sinal de que foi tocada por uma fada durante a gestação. As marcas de nascença são fonte de terror para os pais medievais. Acredita-se que são causadas por sustos da mãe durante a gravidez, por maldições lançadas por inimigos ou por interferência sobrenatural. Algumas marcas são consideradas bênçãos, sinais de que a criança tem proteção divina. Outras são vistas como marcas do diabo, que podem levar ao abandono ou mesmo ao infanticídio. Você observa sua filha com uma mistura de amor intenso e medo profundo. Na sociedade medieval, aproximadamente 30% a 50% das crianças morrem antes do primeiro aniversário. As causas são múltiplas: doenças infantis, desnutrição, acidentes, infecções e até mesmo práticas de cuidado que hoje sabemos serem letais. Dame Clotilde ensina você os sinais de perigo que deve observar no bebê. Se ela ficar muito quieta e parar de chorar, pode estar morrendo. Se chorar constantemente sem parar, pode ter cólicas que matam bebês. Se a cor da pele ficar azulada, o coração está falhando. Se desenvolver febre, pode ser uma infecção que tomará conta do corpinho em poucas horas. A alimentação do recém-nascido é outro campo minado. Embora a amamentação seja a norma, muitas mães medievais não conseguem produzir leite suficiente devido à desnutrição durante a gravidez. O leite artificial não existe. Então, bebês órfãos de mãe ou cujas mães não conseguem amamentar dependem de amas de leite ou de substitutos perigosos, como leite de cabra diluído com água. Seu leite ainda não desceu, observa Dame Clotilde. É normal, pode levar 2 ou 3 dias. Até lá, o bebê deve beber apenas pequenas quantidades de água com mel, para não morrer de sede. Mas cuidado para não dar muito, pois pode causar diarreia que mata rapidamente em recém-nascidos. Parte 2. O Vale das Sombras. 3 dias se passaram desde o parto,
e você mal consegue se manter acordada. A febre começou na segunda noite. Primeiro apenas um calor suave, que você atribuiu ao cansaço, mas agora sua testa queima como fogo e seu corpo treme incontrolavelmente. Dame Clotilde está preocupada de uma forma que ela tenta esconder, mas você vê o medo em seus olhos experientes. A febre do parto, ela sussurra para Henri quando pensa que você não está ouvindo. É o que mata mais mulheres depois que sobrevivem ao nascimento. O ventre apodrece por dentro, e quando a podridão se espalha pelo sangue, não há nada que possamos fazer. Este é o terror que assombra todas as novas mães medievais. A sepse puerperal, uma infecção que mata entre 25% a 40% das mulheres que desenvolvem febre após o parto. Dame Clotilde tenta todos os tratamentos conhecidos pela medicina medieval. Ela aplica sanguessugas em seu ventre para sugar o sangue ruim. Faz você beber infusões amargas de ervas que queimam sua garganta e queima incenso constantemente ao redor de sua cama para purificar o ar corrompido. Nenhum destes tratamentos é eficaz contra a infecção bacteriana, e alguns, na verdade, pioram sua condição. Sua filha chora constantemente, um som agudo e desesperado que corta sua alma como uma faca. Seu leite finalmente desceu, mas a febre e a fraqueza tornam a amamentação uma tortura. Dame Clotilde força você a continuar alimentando o bebê. Se parar de amamentar agora, seu leite vai secar e a criança morrerá. Ela adverte: muitas mulheres morrem, mas salvam seus filhos, alimentando-os até o último suspiro. A atitude medieval em relação à maternidade é brutalmente prática. Você é valorizada principalmente pela sua capacidade de produzir e criar filhos saudáveis. Se morrer, mas conseguir manter o bebê vivo, através da amamentação prolongada durante sua agonia, será considerada uma mãe heróica. Se sobreviver, mas o bebê morrer por falta de leite, será vista como um fracasso. Henri caminha pela cabana como um animal enjaulado, impotente, diante da possibilidade de perder esposa e filha. Na sociedade medieval, os homens são completamente excluídos dos cuidados pós-parto. Ele não pode nem mesmo entrar no quarto onde você está se recuperando. A presença masculina é considerada contaminante para mulheres no período puerperal. Dame Clotilde explica a Henri os sinais que indicarão se você vai sobreviver ou morrer. Se a febre quebrar nos próximos 2 dias, ela tem chances. Se continuar subindo, começaremos a preparar os últimos ritos. E se começar a delirar ou a ver coisas que não existem, saberemos que a infecção chegou ao cérebro e que o fim está próximo. As alucinações e delírios da sepse medieval são interpretados como visões sobrenaturais. Mulheres febris relatam conversas com santos, aparições de demônios ou visões do paraíso e do inferno. A Igreja considera estas experiências como evidência de que a alma está se preparando para deixar o corpo e enfrentar o julgamento divino. Enquanto isso, sua filha luta sua própria batalha pela sobrevivência. Recém-nascidos medievais enfrentam uma taxa de mortalidade devastadora nos primeiros dias de vida. As principais causas incluem infecções contraídas durante o parto, problemas respiratórios não tratados, desidratação, hipotermia e o que hoje reconhecemos como síndrome da morte súbita infantil. Dame Clotilde ensina as assistentes a reconhecer sinais de que o bebê está morrendo. Se parar de sugar durante a amamentação, se o choro ficar muito fraco ou muito agudo, se a pele ficar pálida ou azulada, se desenvolver manchas vermelhas pelo corpo, devemos começar os rituais do último sacramento para crianças.
O batismo de emergência é uma prática comum para bebês que parecem estar morrendo. Como crianças não batizadas não podem entrar no paraíso, segundo a doutrina católica, qualquer pessoa pode realizar um batismo de emergência se um padre não estiver disponível. Muitos bebês medievais são batizados várias vezes quando parecem estar à beira da morte. A medicina medieval não compreende conceitos básicos, como temperatura corporal, pressão arterial ou sinais vitais. O diagnóstico é baseado na observação de sintomas externos, no cheiro do corpo, na cor da urina e em teorias sobre o equilíbrio dos humores corporais. Tratamentos são frequentemente contraproducentes ou diretamente prejudiciais. Dame Clotilde prepara uma mistura de mercúrio, enxofre e sangue de pombo que você deve beber para equilibrar os humores e expulsar a corrupção do ventre. O mercúrio é altamente tóxico e pode causar danos neurológicos graves ou morte. Muitas mulheres medievais morrem não da infecção original, mas dos tratamentos administrados para curá-la. Você desliza entre consciência e inconsciência, perdendo a noção do tempo. Em seus momentos lúcidos, segura sua filha contra o peito e sussurra orações desesperadas. Nos momentos de delírio, vê visões aterrorizantes de demônios tentando arrancar o bebê de seus braços, ou anjos preparando um berço nas nuvens. Ela está lutando. Dame Clotilde comenta para as assistentes: vi muitas mulheres com esta febre. Algumas se entregam à morte nos primeiros dias. Outras lutam por semanas antes de sucumbir. Poucas, muito poucas, conseguem vencer a infecção e sobreviver. Só saberemos qual será o destino desta quando a febre quebrar ou quando ela não conseguir mais abrir os olhos. Parte 3. O milagre da recuperação. No 6º dia após o parto, você desperta com a mente clara pela primeira vez em 3 dias. A febre quebrou durante a noite, deixando você encharcada de suor, mas definitivamente viva. Dame Clotilde está dormindo em uma cadeira ao lado de sua cama, esgotada após dias cuidando de você e sua filha. Quando ela percebe que você acordou, sorri com um alívio genuíno. Os santos ouviram nossas orações. Ela sussurra enquanto coloca a mão em sua testa. A febre se foi. Você é uma das sortudas, menina. Muitas não sobrevivem ao que você passou. Esta recuperação da sepse puerperal é rara na medicina medieval. A maioria das mulheres que desenvolvem febre pós-parto morre dentro de uma semana. Sua filha também sobreviveu aos primeiros dias críticos, mas agora enfrenta novos desafios. Dame Clotilde explica que os próximos meses serão igualmente perigosos. O primeiro ano de vida é uma corrida contra a morte. Ela diz pragmaticamente: a cada mês que passar, as chances de sobrevivência aumentam, mas nunca podemos relaxar completamente. Agora que a crise imediata passou, Dame Clotilde ensina você os cuidados específicos para um bebê medieval. A amamentação deve seguir regras rígidas, baseadas nas teorias médicas da época. Você deve amamentar apenas em horários específicos, nunca durante tempestades. O leite pode azedar, e sempre depois de recitar orações específicas para purificar o leite de qualquer contaminação espiritual. O leite materno carrega não apenas nutrição, mas também as qualidades morais da mãe. Explica Dame Clotilde. Se você tiver pensamentos impuros, ficar com raiva ou sentir medo intenso, isso contamina o leite e pode causar doenças no bebê. Por isso, deve manter sempre um estado de espírito calmo e devoto. Esta crença medieval sobre a transmissão de características
através do leite materno, cria uma pressão psicológica enorme sobre as mães. Qualquer problema de saúde do bebê é automaticamente atribuído ao estado emocional ou moral da mãe. Cólicas infantis são consideradas resultado da ansiedade materna. Irritabilidade do bebê indica que a mãe tem temperamento inadequado. Dame Clotilde ensina você a identificar os diferentes tipos de choro do bebê e seus significados segundo a medicina medieval. Choro agudo e penetrante indica dor no estômago causada por leite azedo. Choro fraco e gemido sugere que a criança está morrendo lentamente. Choro constante sem lágrimas significa sede perigosa. Períodos de silêncio absoluto podem indicar possessão demoníaca. Os cuidados de higiene com o recém-nascido seguem rituais específicos que misturam praticidade com superstição. O bebê deve ser banhado apenas 2 vezes por semana, usando água fervida com camomila e sal bento. Banhos mais frequentes são considerados perigosos, pois podem fazer a criança perder calor corporal vital e morrer de frio. A troca de fraldas, feitas de linho velho rasgado em tiras, deve seguir procedimentos ritualizados. Cada fralda suja deve ser lavada imediatamente em água corrente, para evitar que bruxas usem os dejetos do bebê em feitiços maléficos. As fraldas devem secar ao sol, nunca perto do fogo, pois o calor artificial pode queimar a pele delicada da criança. Dame Clotilde explica os perigos específicos que rondam bebês medievais. Correntes de ar podem matar uma criança em poucas horas. Luz solar direta pode cegar os olhos delicados. Ruídos altos podem assustar a alma para fora do corpo. Olhares maliciosos de vizinhas invejosas podem causar o mal olhado que definha a criança lentamente. Para proteger o bebê destes perigos, você deve seguir uma rotina de precauções que governa cada aspecto da vida familiar. Todas as janelas da casa devem permanecer fechadas durante o primeiro mês. Visitas são proibidas, exceto família imediata que tenha sido purificada com água benta. Nenhum objeto de ferro pode tocar a pele do bebê, pois metal frio pode congelar o sangue da criança. A alimentação complementar, quando o leite materno não é suficiente, segue receitas específicas, transmitidas através de gerações. Dame Clotilde ensina você a preparar uma mistura de leite de cabra, mel e água de cevada, que pode ser dada ao bebê, usando um pano embebido que a criança suga. Esta mistura pode causar diarreia mortal, mas é considerada a melhor alternativa disponível. O desenvolvimento físico e mental do bebê é monitorado através de marcos específicos que diferem drasticamente dos conhecimentos modernos. Acredita-se que bebês saudáveis devem começar a sorrir aos 2 meses, sentar sozinhos aos 6 meses e falar primeiras palavras aos 12 meses. Qualquer atraso é atribuído a problemas espirituais ou à incompetência da mãe. Dame Clotilde também ensina você sobre os sinais que indicam se uma criança será inteligente ou limitada mentalmente. Bebês que olham diretamente nos seus olhos desde cedo serão espertos. Aqueles que evitam contato visual podem ter problemas na alma. Crianças que choram muito têm espíritos fortes e se tornarão líderes. Bebês muito quietos podem ter almas fracas e morrer jovens. Estas observações medievais sobre desenvolvimento infantil contêm algumas intuições corretas, misturadas com superstições perigosas. O reconhecimento da importância do contato visual e da comunicação vocal mostra observação cuidadosa, mas as interpretações espirituais levam frequentemente a tratamentos inadequados
ou abandono de crianças consideradas defeituosas. Parte 4. O ritual do batismo de urgência. 2 semanas após o parto, você desperta em pânico ao perceber que sua filha está estranhamente quieta. Normalmente, ela acorda várias vezes durante a noite para mamar, mas agora está imóvel em seu berço improvisado, uma cesta de vime forrada com linho macio. Quando você a toca, sente que sua pele está fria e sua respiração está muito fraca. Dame Clotilde, venha rápido, você grita. E a parteira, que dormia no chão ao lado de sua cama, como tem feito todas as noites, pula imediatamente. Com mãos experientes, ela examina o bebê e sua expressão fica sombria. A criança está morrendo. Ela anuncia, sem rodeios: temos talvez algumas horas. Precisa ser batizada imediatamente. O terror do batismo de emergência é uma realidade constante para famílias medievais. Segundo a doutrina católica, crianças que morrem sem batismo não podem entrar no paraíso, ficando presas para sempre no limbo. Para pais devotos, a salvação da alma do bebê é ainda mais importante que sua sobrevivência física. Dame Clotilde envia Henri correndo para buscar o padre local, Père Jacques, mas ele está a 2 horas de distância visitando uma família agonizante de peste em uma vila vizinha. Não podemos esperar, decide a parteira. Em casos de emergência, qualquer cristão batizado pode realizar o sacramento. Vou fazê-lo eu mesma. Este batismo de emergência segue rituais específicos que Dame Clotilde aprendeu de outras parteiras. Ela prepara uma tigela de água que deve ter sido abençoada por um padre nos últimos 7 dias. Acende 2 velas de cera de abelha e recita orações latinas que memorizou foneticamente sem entender completamente o significado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ela sussurra enquanto derrama 3 gotas de água na testa da bebê. Sua filha está tão fraca que nem reage ao toque da água fria. Dame Clotilde completa o ritual, fazendo o sinal da cruz na testa da criança, com óleo sagrado que carrega sempre consigo. Mas o batismo é apenas o primeiro passo. Dame Clotilde agora luta desesperadamente para salvar a vida física da bebê. Ela aquece pedras na lareira e as coloca ao redor do berço para elevar a temperatura corporal da criança. Prepara uma mistura de leite de cabra com mel e água morna, tentando fazer o bebê engolir algumas gotas usando um pano embebido. Às vezes, bebês entram neste estado quando as forças malignas tentam roubar suas almas. Ela explica enquanto trabalha. O batismo protege a alma, mas agora precisamos lutar pela vida. Vou tentar um ritual que aprendi com uma parteira mais velha. É perigoso, mas pode ser nossa única chance. Este ritual perigoso envolve fazer o bebê engolir algumas gotas de vinho forte, misturado com uma pitada de pó feito de chifre de unicórnio moído. Na realidade, chifre de rinoceronte, importado a preços astronômicos do Oriente. Acredita-se que esta substância tem propriedades mágicas que podem trazer os mortos de volta à vida. Dame Clotilde também tenta um procedimento que hoje reconhecemos como uma forma primitiva de ressuscitação. Ela coloca a boca sobre a boca e nariz do bebê e sopra ar suavemente nos pulmões. Depois, pressiona o peito da criança ritmicamente. Isso às vezes desperta bebês que parecem mortos. Ela explica. Mas tem que ser feito com muito cuidado para não quebrar as costelas delicadas. Enquanto isso, você está em agonia emocional. Na sociedade medieval, a morte de um bebê é vista como um julgamento divino sobre os pais, especialmente a mãe. Se sua filha morrer, você será questionada sobre que pecados cometeu durante a gravidez
para merecer este castigo. Vizinhas sussurrarão que você deve ter tido pensamentos impuros, comido alimentos proibidos, ou até mesmo feito um pacto com demônios. Henri retorna sozinho. Père Jacques estava ocupado administrando os últimos ritos para uma família inteira que morreu de peste. Ele virá amanhã de manhã, se o bebê ainda estiver vivo. Henri relata. Dame Clotilde balança a cabeça. Se ela sobreviver até amanhã, será um milagre. Vamos continuar tentando, mas devemos nos preparar para o pior. As próximas horas são uma vigília agonizante. Você, Henri e Dame Clotilde se revezam segurando o bebê, tentando mantê-lo aquecido, forçando pequenas quantidades de líquido em sua boca e recitando orações constantes. A respiração da criança fica cada vez mais fraca e sua pele adquire uma palidez assustadora. Se ela morrer, Dame Clotilde sussurra, pelo menos sua alma está salva pelo batismo. E vocês podem ter outros filhos. Na nossa época, devemos aceitar que nem todas as crianças que nascem conseguem sobreviver. É a vontade de Deus. Esta atitude de aceitação fatalista é uma forma de proteção psicológica para famílias medievais. Com taxas de mortalidade infantil tão altas, pais que se apegassem emocionalmente demais a cada bebê não conseguiriam sobreviver psicologicamente às perdas repetidas. O amor pelos filhos é real, mas temperado pela expectativa realista de que muitos morrerão. Mas então, milagrosamente, quando o amanhecer começa a clarear, sua filha emite um choro fraco, mas audível. Dame Clotilde verifica rapidamente. A respiração está mais forte. A pele está ligeiramente mais rosada. E o bebê reage quando tocado. Ela voltou. Sussurra a parteira com genuína surpresa. Os santos ouviram nossas orações. Parte 5. O terror da amamentação. Um mês após o parto, você enfrenta uma nova crise que aterrorizava mães medievais. Seu leite está diminuindo drasticamente. O que começou como uma produção abundante que mantinha sua filha saciada e crescendo bem, agora mal consegue satisfazer a fome crescente da criança. Dame Clotilde examina seus seios com preocupação evidente. O leite está secando. Ela declara após apertar seus seios e observar apenas algumas gotas saírem. Isso pode ser causado por muitas coisas. Os humores do seu corpo ainda estão desequilibrados após a febre. Você pode ter comido alimentos que esfriaram o leite, ou alguma bruxa pode ter lançado um feitiço sobre você. Todas essas explicações medievais ignoram as causas reais: desnutrição, estresse, fadiga extrema e os efeitos da infecção recente. A medicina medieval tem teorias específicas sobre a produção de leite materno, que são completamente incorretas, mas amplamente aceitas. Acredita-se que o leite é produzido quando o sangue menstrual sobe para os seios e é transformado por calor corporal. Por isso, mulheres que menstruam não podem amamentar adequadamente, e qualquer coisa que esfrie o corpo pode interromper a produção. Dame Clotilde prescreve tratamentos que misturam observações corretas com práticas perigosas. Você deve comer mais cevada cozida e beber cerveja fraca. Isso realmente ajuda a produzir leite, mas também deve usar este amuleto feito com dentes de lobo em volta do pescoço e deixar que eu aplique sanguessugas em seus seios para estimular o fluxo sanguíneo. As sanguessugas nos seios são extremamente dolorosas e podem causar infecções graves, mas Dame Clotilde acredita firmemente em sua eficácia. O sangue estagnado nos seios impede a produção de leite novo. Ela explica enquanto coloca as criaturas viscosas em sua pele. As sanguessugas
vão sugar o sangue velho e corrompido, permitindo que sangue fresco circule e se transforme em leite. Enquanto você grita de dor com as sanguessugas, sua filha chora de fome, um som que corta sua alma como uma faca. Dame Clotilde tenta acalmá-la com algumas gotas de água com mel, mas isso é inadequado para um bebê de 1 mês que precisa de nutrição substancial para sobreviver e crescer. Se o leite não voltar em 2 dias, Dame Clotilde adverte, teremos que encontrar uma ama de leite ou preparar substitutos do leite materno. Mas ambas as opções são perigosas. Amas de leite podem transmitir doenças ou características indesejáveis através do leite. E substitutos artificiais matam mais bebês do que salvam. A busca por uma ama de leite na sociedade medieval é um processo complexo e cheio de superstições. A mulher deve ter dado à luz recentemente, deve ter leite abundante, deve ser de boa reputação moral e nunca deve ter perdido um filho por doença. Acredita-se que traços físicos e morais da ama de leite são transmitidos para a criança através do leite. Henry sai pela vila procurando uma ama de leite adequada, mas retorna com más notícias. A única mulher disponível é Berthe, a esposa do curtidor. Ela deu à luz há 3 semanas e tem leite suficiente, mas ele hesita. Ela é conhecida por ter temperamento violento e o último filho que ela amamentou cresceu com problemas de comportamento. Dame Clotilde considera cuidadosamente. Leite de uma mulher violenta pode tornar a criança agressiva quando crescer, mas a alternativa é morte certa por inanição. Devemos tentar outros métodos primeiro. Ela prepara uma mistura desesperada. Leite de cabra diluído com água de cevada, adoçado com mel e engrossado com farinha fina. Esta mistura é administrada usando um método primitivo, mas engenhoso. Um pano de linho limpo é embebido no líquido e colocado na boca do bebê para que ela sugue. É laborioso, sujo e frequentemente resulta em aspiração do líquido para os pulmões, causando pneumonia. Mas é a única alternativa disponível quando o leite materno falha. Dame Clotilde também tenta métodos sobrenaturais para restaurar sua produção de leite. Ela faz você beber uma infusão feita com ervas colhidas durante a lua cheia, usar um colar feito com dentes de animais lactantes e recitar orações específicas a Santa Águeda, a santa padroeira dos seios e da amamentação. Santa Águeda sofreu o martírio quando seus seios foram cortados. Dame Clotilde explica enquanto você reza. Por isso, ela protege especialmente mulheres com problemas de amamentação. Se você prometer fazer uma peregrinação ao seu santuário, quando a criança completar 1 ano, ela pode restaurar seu leite. A pressão psicológica é enorme. Na sociedade medieval, uma mãe que não consegue amamentar seu próprio filho é vista como inadequada, possivelmente amaldiçoada, ou até mesmo suspeita de ter feito algo para provocar a situação. Você se sente culpada, envergonhada e desesperada, o que, ironicamente, piora ainda mais sua capacidade de produzir leite. Durante 2 dias agonizantes, você tenta todos os métodos sugeridos por Dame Clotilde, enquanto sua filha fica cada vez mais fraca por desnutrição. A mistura de leite de cabra causa diarreia, que desidrota ainda mais o bebê. As sanguessugas deixam marcas dolorosas em seus seios, mas não melhoram a produção de leite. Finalmente, no 3º dia, acontece algo inesperado. Talvez, devido ao descanso forçado, a melhora gradual de sua saúde após a infecção, ou simplesmente ao processo natural de recuperação, seu leite começa a voltar. Primeiro, apenas algumas gotas. Depois, um fluxo fraco, mas constante.
Os santos responderam às nossas orações. Dame Clotilde declara, quando vê que você consegue satisfazer a fome de sua filha novamente. Mas isso foi um aviso. Você deve ser muito cuidadosa para não perder o leite novamente. Coma bem, descanse sempre que possível e evite qualquer coisa que possa perturbar o equilíbrio dos seus humores. Parte 6. O flagelo se aproxima. Dezembro de 1347. Sua filha agora tem 2 meses e meio e, embora ainda seja frágil, mostra sinais encorajadores de desenvolvimento. Ela sorri quando você fala com ela, agarra seu dedo com força surpreendente e ganha peso steadily, com seu leite materno restaurado. Mas uma sombra terrível se aproxima de sua vila. Rumores cada vez mais específicos sobre a peste negra que devastou a Itália e agora se espalha pela França. Dame Clotilde chega à sua casa com notícias alarmantes de comerciantes que passaram pela vila. A grande morte chegou a Paris. Ela anuncia com uma voz grave. Dizem que metade da população da cidade morreu em apenas 3 meses. E agora está se espalhando pelas estradas para todas as direções. Pode chegar aqui em questão de semanas. O terror da peste adiciona uma nova dimensão aos desafios já enormes de manter um bebê vivo na Idade Média. A peste negra mata indiscriminadamente ricos e pobres, jovens e velhos, saudáveis e doentes. Mas bebês e crianças pequenas estão entre os mais vulneráveis, com taxas de mortalidade que chegam a 70% em algumas áreas afetadas. Dame Clotilde explica os sintomas da peste que deve observar. Primeiro vem a febre alta e calafrios violentos. Depois aparecem os bubões, inchaços dolorosos do tamanho de ovos nas axilas, pescoço e virilha. Em seguida, manchas pretas se espalham pela pele. A maioria morre em 3 a 5 dias após os primeiros sintomas. A medicina medieval não tem explicação para a peste, além de teorias sobre miasmas, ar corrompido que carrega a doença. Não há conceito de contágio bacterial ou do papel dos ratos e pulgas na transmissão. Os tratamentos são inúteis. Sangrias, aplicação de sanguessugas, emplastros de ervas nos bubões e orações constantes. Se a peste chegar à nossa vila, Dame Clotilde continua, você deve manter sua filha isolada completamente. Nenhuma visita, nenhum contato com estranhos. E você mesma deve sair de casa apenas quando absolutamente necessário. Bebês que contraem a peste morrem quase sempre, geralmente em menos de 2 dias. As medidas de proteção recomendadas misturam bom senso com superstição inútil. Dame Clotilde aconselha queimar ervas aromáticas constantemente para purificar o ar. Usar máscaras de couro com bico cheio de especiarias, uma versão primitiva das máscaras de médicos da peste, e carregar amuletos feitos com pedras preciosas que supostamente repelem miasmas malignos. Você deve também preparar água da peste, uma mistura de água benta, vinho forte, alho esmagado e pó de chifre de unicórnio, que deve ser bebida diariamente para prevenir infecção. Para sua filha, Dame Clotilde recomenda esfregar uma gota desta mistura na testa todas as manhãs, tomando cuidado para não usar muito, pois pode envenenar um bebê. A paranoia sobre contágio leva a medidas extremas. Você deve queimar todas as roupas e objetos pessoais de qualquer visitante antes que entrem em sua casa. Qualquer comida vinda de fora deve ser cozida 2 vezes e exposta ao sol por horas antes de ser consumida. Até mesmo o dinheiro deve ser lavado em vinagre antes de ser tocado. Henri torna-se obsessivo com sinais de doença na família. Ele verifica diariamente se há inchaços em suas axilas e pescoço. Examina sua pele em busca de manchas suspeitas e mede sua temperatura tocando sua testa
várias vezes por dia. Qualquer dor de cabeça, cansaço ou mal-estar é motivo de pânico. A vida social da vila praticamente cessa. Mercados são cancelados, celebrações religiosas são suspensas e até mesmo funerais tornam-se cerimônias rápidas, com o mínimo de pessoas presentes. Famílias se isolam umas das outras, olhando com suspeita para qualquer vizinho que aparente estar doente. Dame Clotilde prepara você para a possibilidade terrível de que a peste chegue à sua casa. Se Henri ou você desenvolverem sintomas, devem se isolar imediatamente da criança. É melhor que o bebê fique órfão do que morra de peste. E se ambos adoecerem, eu tentarei cuidar da sua filha, mas minhas chances de sobreviver também serão pequenas. Estas conversas práticas sobre morte e abandono refletem a brutalidade da realidade medieval. Famílias fazem planos detalhados sobre como proteger os filhos caso os pais morram, incluindo arranjos para tutela, distribuição de bens e até mesmo qual criança deve ser salva primeiro, se recursos forem limitados. A igreja oferece pouco conforto, além de orações e a promessa de que a peste é um castigo divino pela pecaminosidade humana. Padres morrem da doença, na mesma proporção que outras pessoas, provando que nem mesmo a dedicação religiosa oferece proteção. Muitas comunidades ficam sem clero, forçando leigos a realizarem ritos fúnebres. Dame Clotilde ensina você a reconhecer os primeiros sinais da peste em bebês, que são diferentes dos adultos. Crianças pequenas raramente desenvolvem bubões visíveis. Em vez disso, ficam letárgicas muito rapidamente. Param de mamar, desenvolvem febre altíssima e às vezes têm convulsões. Uma vez que estes sintomas aparecem, a morte segue em poucas horas. A preparação para a chegada da peste inclui também aspectos espirituais. Você deve confessar todos os seus pecados e receber a comunhão regularmente, pois pode não haver tempo para últimos ritos se a doença chegar. Dame Clotilde ajuda você a escrever um testamento detalhado, decidindo quem cuidará de sua filha se você morrer. A peste é democrática. Dame Clotilde observa sombriamente. Mata reis e camponeses, santos e pecadores, bebês inocentes e velhos culpados. Não podemos fazer muito além de tomar precauções básicas, orar constantemente e aceitar que nossa vida está nas mãos de Deus. Parte 7. A chegada da Morte Negra. Janeiro de 1348. Sua filha acabou de completar 3 meses, quando a peste negra finalmente chega à sua vila. Você desperta com o som de sinos fúnebres, tocando incessantemente, o sinal acordado de que a primeira vítima morreu durante a noite. É Jean, o padeiro, que ontem ainda estava trabalhando normalmente, e agora jaz morto com bubões negros, do tamanho de ovos cobrindo seu pescoço. Dame Clotilde chega à sua casa, antes mesmo do amanhecer, carregando uma máscara de couro, com um bico longo, cheio de especiarias. A morte chegou. Ela anuncia simplesmente: a partir de agora, ninguém entra ou sai desta casa sem minha permissão. Sua filha depende do isolamento completo para sobreviver. O terror que se abate sobre a vila é palpável. Em questão de dias, o que era uma comunidade próspera, de 300 pessoas, se transforma em um cenário de pesadelo. Corpos se acumulam nas ruas, porque não há pessoas suficientes para enterrá-los adequadamente. O cheiro de morte mistura-se com a fumaça das fogueiras, onde queimam pertences dos mortos. Dame Clotilde implementa medidas de quarentena primitivas, mas surpreendentemente eficazes. Sua casa torna-se uma fortaleza sitiada. Henri não pode mais trabalhar na forja. Qualquer contato com metais, tocados por outras pessoas,
pode transmitir a doença. Vocês dependem dos estoques de comida que acumularam e de algumas provisões que Dame Clotilde consegue obter de casas abandonadas. Ninguém pode tocar na criança, exceto você. Dame Clotilde instrui. Nem mesmo Henri, pois ele teve mais contato com o mundo exterior. Se a peste entrar nesta casa, nossa única esperança é que você e o bebê estejam em um nível de isolamento ainda maior. Esta separação forçada dentro da própria família é emocionalmente devastadora, mas pode significar a diferença entre vida e morte. A cada dia, Dame Clotilde relata as mortes na vila, com a precisão clínica de alguém que viu epidemias antes. Família Dubois inteira morreu ontem. Pai, mãe, 3 filhos. Hoje foi a vez de Marie, a costureira, e de seus 2 bebês gêmeos. O ferreiro também está mostrando sintomas. Em 2 semanas, perdemos 1/3 da população. Os sintomas da peste em bebês são especialmente cruéis de observar. Dame Clotilde descreve casos que presenciou. O pequeno Thomas começou apenas com febre na segunda-feira. Na terça, estava letárgico demais para mamar. Na quarta, desenvolveu manchas escuras. Morreu na quinta, com apenas 4 meses de vida. Sua mãe sobreviveu mais 3 dias, antes de sucumbir também. Você vive em constante terror, verificando obsessivamente se sua filha apresenta qualquer sinal de doença. Cada vez que ela está mais quieta que o normal, seu coração dispara. Quando ela tem uma ligeira febre por causa dos dentes que estão nascendo, você quase entra em pânico, até Dame Clotilde confirmar que são apenas os sintomas normais da dentição. A falta de recursos médicos torna-se crítica. Père Jacques, o padre local, morreu na segunda semana da epidemia. O único médico da região fugiu para Paris e morreu lá. Dame Clotilde é agora a única pessoa com conhecimento médico em dezenas de quilômetros, e ela mesma reconhece suas limitações contra esta doença devastadora. Contra a peste, somos todos impotentes. Ela admite, durante uma de suas visitas diárias. Posso tratar feridas, ajudar em partos, curar febres comuns, mas esta doença vem do próprio inferno. Mata santos e pecadores igualmente. Nossa única arma é o isolamento e a oração. As medidas de higiene que Dame Clotilde implementa são primitivas, mas mostram intuição notável. Ela faz você lavar as mãos constantemente com vinagre forte, queimar todas as roupas que tiveram contato com o exterior e manter a casa ventilada, mas protegida de visitantes. Embora não compreenda o conceito de germes, suas práticas reduzem significativamente o risco de contágio. A situação alimentar torna-se precária, com a morte de fazendeiros e a quebra das cadeias de distribuição. Comida fresca torna-se escassa. Você subsiste principalmente com grãos secos, carne salgada e vegetais em conserva. Sua produção de leite diminui devido ao estresse e à má nutrição, forçando Dame Clotilde a preparar novamente substitutos perigosos para complementar a alimentação de sua filha. Henri desenvolve sinais de depressão severa por estar isolado de sua própria família. Ele dorme em um galpão separado, come sozinho e só pode ver você e a filha através da janela. É como estar morto em vida. Ele confessa para Dame Clotilde: vejo minha esposa e filha todos os dias, mas não posso tocá-las, abraçá-las ou consolá-las quando choram. A pressão psicológica sobre você é imensa. Além do medo constante da peste, você deve cuidar sozinha de um bebê em crescimento, manter a casa, preparar comida e lidar com o isolamento social completo. Dame Clotilde nota sinais de que você está chegando ao limite emocional. Você precisa ser forte,
por mais algumas semanas. Ela encoraja. A peste sempre queima intensamente por 2 ou 3 meses e depois diminui. Se conseguirmos manter vocês vivas até a primavera, as chances de sobrevivência aumentam drasticamente. Sua filha já passou dos 3 meses. Bebês que chegam a esta idade têm melhores chances contra todas as doenças. Ou, durante as longas noites de inverno, você embala sua filha cantando canções de ninar que sua própria mãe cantava, tentando criar alguma normalidade em meio ao apocalipse. A criança sorri e balbucia, alheia ao horror que acontece do lado de fora das paredes de sua casa. Esta inocência é ao mesmo tempo um consolo e uma responsabilidade esmagadora. Parte 8. O triunfo da vida sobre a morte. Abril de 1348. Depois de 3 meses de terror absoluto, o impossível aconteceu. Você, Henri, e sua filha sobreviveram à peste negra. A vila perdeu mais da metade de sua população. 180 pessoas morreram em menos de 4 meses. Mas sua família permanece intacta, saudável e viva, quando muitas outras foram completamente dizimadas. Dame Clotilde, que também sobreviveu milagrosamente após cuidar de dezenas de vítimas da peste, chega à sua casa com lágrimas nos olhos. É seguro agora, ela anuncia. Não temos novos casos há 2 semanas. A morte negra passou por nossa vila como uma tempestade terrível. Mas vocês resistiram. Sua filha é uma das poucas crianças menores de 1 ano que sobreviveram. O primeiro abraço entre você, Henri, e sua filha, após meses de isolamento forçado, é emocionalmente devastador. Henri chora abertamente ao segurar a bebê, que agora tem 6 meses e meio, e não se lembra dele. Ela estranha o pai no início, mas gradualmente aceita seus carinhos. Ela cresceu tanto, ele sussurra. Perdemos tantos momentos, mas pelo menos temos o resto de nossas vidas. A vila que emerge após a peste é irreconhecivelmente diferente. Casas inteiras estão vazias, campos estão abandonados, e os sobreviventes vagam como fantasmas entre as ruínas de suas vidas anteriores. Mas há também uma estranha sensação de renascimento. Aqueles que sobreviveram valorizam a vida de uma forma que era impossível antes de enfrentar a morte de perto. Dame Clotilde explica como vocês conseguiram sobreviver quando tantos outros pereceram. Foi uma combinação de sorte, isolamento rigoroso e talvez alguma proteção divina. Vocês seguiram todas as precauções, mantiveram a criança completamente isolada e não se expuseram desnecessariamente. Mas também houve famílias que fizeram tudo certo e ainda assim morreram. Sua filha, agora com 6 meses e meio, atingiu marcos importantes de desenvolvimento que seriam celebrados em qualquer época, mas que ganham significado especial após sobreviver à maior catástrofe da história medieval. Ela senta sozinha, pega objetos com as 2 mãos, balbucia constantemente e reconhece claramente os rostos de seus pais. Ela é uma criança de sorte, observa Dame Clotilde. Nasceu em 1347, sobreviveu à febre puerperal, superou crises de amamentação, resistiu à peste negra e agora está saudável e forte. Na nossa época, isso é quase um milagre. A maioria das crianças que passam por uma dessas provações não sobrevive para contar a história. A experiência transformou completamente sua perspectiva sobre maternidade e vida. Você compreende agora, de uma forma visceral, por que mulheres medievais eram simultaneamente devotas e fatalistas, amorosas e práticas. Cada dia com uma criança viva é uma vitória contra odds estatísticos devastadores. Dame Clotilde
continua visitando regularmente. Mas agora, suas consultas focam no desenvolvimento normal de uma criança saudável, em vez de crises de sobrevivência. Ela ensina você a preparar os primeiros alimentos sólidos, mingaus finos de aveia e cevada, purês de vegetais cozidos, pequenos pedaços de pão embebidos em leite. Agora que ela sobreviveu aos primeiros 6 meses e à peste, as chances de chegar à idade adulta melhoram significativamente. Dame Clotilde explica. Claro que ainda há perigos, doenças infantis, acidentes, outras epidemias. Mas vocês provaram que podem protegê-la contra as maiores ameaças. Henry retorna ao trabalho na forja, mas com uma perspectiva completamente mudada. Antes da peste, eu trabalhava pensando no futuro. Economizar dinheiro, expandir o negócio, construir uma casa maior, ele conta. Agora trabalho pensando no presente. Cada dia que nossa família está junta e saudável é suficiente. A vida na vila gradualmente se reorganiza. Novos moradores chegam de áreas menos afetadas pela peste. Casamentos são arranjados rapidamente para repopular a comunidade. E há uma estranha abundância de recursos devido ao número reduzido de sobreviventes. Casas abandonadas são ocupadas. Campos órfãos são redistribuídos. E ferramentas dos mortos são reutilizadas pelos vivos. Dame Clotilde, agora reconhecida como uma heroína por ter salvado tantas vidas quanto foi possível durante a epidemia, torna-se uma figura ainda mais respeitada na comunidade. Aprendi muito durante estes meses terríveis. Ela reflete. Vi coisas que funcionaram e outras que não. Quando a próxima epidemia chegar, e sempre há uma próxima, estaremos mais preparados. Sua filha, alheia a toda a história dramática de sua sobrevivência, brinca alegremente com bonecas de pano e colheres de madeira. Ela representa não apenas a continuidade de sua família, mas a vitória da vida humana sobre as forças da morte, que dominaram os séculos medievais. Vocês escreveram uma história de triunfo. Dame Clotilde observa enquanto observa a família reunida. Em uma época onde dar à luz e criar uma criança era uma batalha constante contra a morte, vocês venceram todas as batalhas. Sua filha crescerá sabendo que é preciosa, não apenas porque é amada, mas porque sua própria existência é uma vitória contra as fatalidades. Incrível! Que jornada épica de sobrevivência e triunfo! Nossa heroína conseguiu o impossível: sobreviver à gravidez, ao parto, às complicações pós-parto e à peste negra medieval. Deixe nos comentários qual parte desta história mais te impressionou e mete o dedo no like se ficou emocionado com esta vitória da vida sobre a morte. Se inscreva no canal para mais histórias fascinantes da vida medieval.